Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa conversa inspiradora. É sempre bom ter o carinho da vossa audiência. Como sempre, viajamos para diversos mundos, mas hoje em particular vamos viajar para o mundo do que eu chamo a melhor profissão do mundo. Mas qual será então essa profissão? Eu não vou falar, mas o meu convidado Edson Maien, gostei desse nome, Maien, Tomás Nunes, vai falar-nos sobre a profissão dele. Olá, Edson. Olá, Elisandra. Para quem não conhece, ou seja, esse é o nome, mas o professor Edson é mais conhecido por professor Ed Lobo. Certo? Lobo. Vamos lá saber então o que é que essa viagem nos promete. Quem é o professor Ed Lobo? Bem, o professor Edi Lobo. É muita história, né? É muita história. Comecei com... Este nome primeiro surge no mundo da moda, não é? Porque não sei se ainda devo dizer se sou ou se fui modelo há 16 anos. Uma vez modelo para sempre? Digamos, vão-se os dentes, mas a boca fica, né? Exatamente. Exatamente. Então, há 16 anos no mundo da moda e há 14 anos no mundo do professorado. Ok. Bem, o Edi Lobo, um ser normal que respira, não é? E que ama tudo o que faz. Bem, acredito que é o suficiente para descrever este ser pacato, simples e humilde, né? Para começar, né? Além de ser professor, mas falei professor de quê? Professor de inglês. Eu sou professor de língua inglesa, não é? Como disse, comecei há 14 anos com as crianças do ensino secundário, não é? Primeiro ciclo ensino secundário, depois fui passando para o ensino médio e as coisas foram ficando um bocadinho mais apertadas. Muita gente pergunta-me por que eu não estou ainda a lecionar na universidade. Eu digo que prefiro ainda não passar para a universidade porque na universidade o estudo é muito mais facultativo. E as pessoas lá estudam simplesmente já para adquirir, para profissionalizarem-se, mas esquecem-se que antes de chegarem a esse estágio temos a parte da formação da personalidade da pessoa. É aí onde eu prefiro ficar, que são com os adolescentes. Principalmente porque eu tive uma adolescência um tanto quanto conturbada. Vivi a fase de tudo querer, mas nem tudo poder. Ok. Então, foi difícil passar essa fase, porque foi em partes digo, sozinho, porque é aquela fase em que nós dissemos que os pais falam e não nos entendem. Não é? Ou seja, eles falam e nós não percebemos. Quando nós é que falamos, eles não nos percebem. Exatamente. E, então eu prefiro ficar mesmo, prefiro até agora, por enquanto, ficar a lecionar o secundário com as pessoas dos meninos dos 13 até os 16, 17 anos de idade, para poder transmitir aquilo que eu vivi quando da formação da minha personalidade. Hoje posso dizer que eu sou um produto do mundo, não é? Porque nem tudo aprendi com os pais, muito aprendi com a rua e com a vida, no qual muito agradeço tudo que sei e transmito a eles com muita normalidade, com clareza suficiente, de modo que eles consigam perceber aquilo que eu quero dizer. Numa linguagem muito mais terra a terra, né? Esquecendo um bocadinho aquele lado do professor que foi criado pelos tempos idos, né? Que o professor é aquela pessoa que julga, que fica à frente, que os alunos simplesmente têm de ouvir e não questionar. Já para mim é muito diferente, né? Se o aluno tem dúvida, se o aluno tem alguma questão que seja no lado pessoal mesmo da vida do professor, é aberta para questionar, porque sofre-se muito quando queremos falar, queremos questionar, como dizem os mais velhos, questões absurdas, né? Que eu digo que não
não existe, não é? Porque podemos até considerar o absurdo de antigamente, hoje o descontextualizado, não é? Pois. Como muitos dizem, porque você fala à toa. Não existe pessoa que fala à toa. Existe a pessoa que usa um termo descontextualizado no momento inoportuno. Ou então, se calhar, podemos olhar para essa questão como as pessoas vão expressar o seu conhecimento, as informações que têm no nível do seu universo. Exatamente. E para isto sofrem muito os intelectuais, os ditos intelectuais, né? Porque quando chega lá em cima tem que ter a capacidade de descer para poder perceber quem está embaixo também. Exatamente. Não é fácil, mas se uma vez decides chegar lá em cima, tens de ter capacidade para descer e fazer perceber aquele que ainda não chegou onde você está. E puxar. Então esta é a minha profissão, por isso é que eu amo estar no meio de pessoas que precisam de aprender e, na verdade, também trocar experiência. E acho que é muito cool porque para chegar lá em cima, nós passamos por aquela trajetória de vida baixo e fomos evoluindo. Sim. Então, e por que acha que às vezes perdemos essa sensibilidade se ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo já ou alcançando os níveis que alguns intelectuais vão alcançando, mas chega a uma dada altura que tornam-se mesmo muito insensíveis a certas situações? Estudar é difícil. Estudar exige muita paciência. Né? E o ser humano, por natureza, não é? Porque ninguém nasce paciente, sente a necessidade de que todo aquele que caminha com ele deve seguir o mesmo passo. Okay. Se eu estou a lutar para atingir um certo patamar, e na medida que vou caminhando, vou puxando quem está ao meu lado para fazer a mesma coisa, mas esta pessoa não mostra a mesma sensibilidade e paciência para fazer o mesmo, então fica complicado quando você atinge o tal patamar e a pessoa que esteve ao teu lado não quis seguir aquilo que você quis fazer, mas você aconselhou a fazê-lo, né? E nos tempos de agora, né, há pouca paciência. A doença do século XXI é a ansiedade. E a ansiedade e a paciência não coadunam, não é? Logo, é fácil a pessoa perder a sensibilidade para ter de explicar 2, 3 vezes a mesma coisa para uma pessoa que, digamos, tem a mesma idade cognitiva, não, digamos, idade cronológica, mas não a mesma cognitiva, né? Porque é aí onde há aquela disparidade, como diz o meu professor, que é o professor deste livro, o Isaac Paz, é aí onde surgem os mais velhos aguados. Exatamente. Né? Na disparidade entre a idade cognitiva e a idade cronológica. Perde-se a paciência com muita facilidade, porque é a doença do século XXI, a ansiedade. É preciso treino, né, para continuar. É a razão, né, que eu insisto em permanecer nesta profissão, porque acredito que ainda tenho o suficiente de paciência para poder dar e explicar aos outros como fazer, de modo a adquirir também um mínimo de paciência. Bem interessante. Nossa viagem está bem gostosa, mas volto aqui a fazer... como é que eu diria? Vou suscitar aqui um interesse que é para as redes sociais. Porque às vezes entramos para as redes sociais e achamos que nas redes sociais só encontramos informações que não agregam valor. Mas te convido já a seguir a página do professor Ed Lobo, porque lá ele vai fazendo publicações que despertam a mente das pessoas. Há algumas publicações que eu vou lendo que me deixam mesmo às vezes a refletir e algumas me convidam a me rever como pessoa. Ainda assim, deixa de contar que o professor Ed também escreve para diversos portais de notícias, vai escrevendo também para alguns jornais. E as outras coisas que ele faz, claro, vou chegar ao livro, mas por enquanto vamos ficar na criação de conteúdos. Ele vai nos explicar como é que consegue gerir isso tudo, que são vários artigos, são várias plataformas que ele fornece essa produção de conteúdo. Quem trabalha com produção de conteúdo sabe que não é fácil e há alturas que às vezes dá-te um branco. Você quer escrever uma coisa
e não te ocorre nada. Aqueles dias que estás bem inspirado, mas aqueles dias que o azebela. Ele vai explicar como é que funciona isso. Eu poderia começar a explicar isto, digamos, começando por uma questão. Aí diz Andra, se me disserem quanto tempo eu escrevi este livro, eu fico a lhe dever uma coisa. Qual? Em quanto tempo eu escrevi esse livro? Se me disser o tempo que eu escrevi este livro, em quanto tempo eu fico a lhe dever uma coisa. Não consigo dizer em quanto uma tempo. única oportunidade. Não consigo propriamente dizer em quanto tempo, mas posso arriscar. Não será uma resposta concreta, porque essa resposta quem poderia dar é o professor, mas... vamos lá. 6 meses. Errou. Tudo muito bem, isso percebe-se e tal, muito normal. Foram 7 dias. Foram 7 dias. Por quê? Para responder já à questão de como eu consigo lidar com tudo isto, né? Eu tenho um problema de horários. Eu, como digo às pessoas, e muitos dizem que eu provavelmente posso não bater bem por causa disso, eu sou de luas. Ok. Né? E normalmente a inspiração só me ataca de madrugada. Sou uma pessoa muito intuitiva. Eu estou a maior parte do tempo a pensar, até quando estou a dormir. E analiso situações, né? Eu comecei a fazer uma licenciatura o ano antepassado, porque achei, isto em Sociologia, porque acredito que as pessoas mais perigosas, digamos assim, neste mundo são os matemáticos e os sociólogos. São pessoas que prestam atenção com muito detalhe. Então eu decidi fazer Sociologia, porque eu não consigo ler sem consumir aquilo que eu estou a ler. Cada palavra, cada pensamento, cada conjunto de ideias e depois criar também tendo em conta aquilo que eu consumi. Eu tenho visto a leitura como... Eu faço uma analogia da leitura como uma refeição que se faz. Né? Aquele processo de comer, de degustar e tal, normalmente termina no intestino grosso e o descarrego todo. Exatamente acontece comigo. Eu começo a ler e depois vou fazendo comparações. E cada comparação, normalmente surge um pensamento. Então, este pensamento que eu prefiro partilhar com as pessoas. Não é? Surgem debates, há contradições, que é muito normal, porque tem-se dito que toda aquela pessoa que concorda com tudo o que nós dissemos, esta pessoa é perigosa. Muito perigosa. Exatamente, então eu prefiro... E não nos permite evoluir. Exatamente, então é impossível, nós estamos certos ao tempo todo. Exatamente. E é impossível também agradar o tempo todo. Acho que foi ontem, não é, que eu estava a conversar com o professor e eu disse, olha, cada um de nós tem um problema na vida dele. Achar que trocar de parceiro ou parceiro vai mudar a situação é muito... Essa é a minha perspectiva. Claro que outras pessoas podem ter outras, mas Exato. Isso é que eu acredito. Eu acho que nós todos somos um problema na vida de alguém. Quando você decide namorar ou casar com alguém, põe algo na tua cabeça. Você está a levar um problema, você escolheu ficar com aquele problema, porque todos nós temos qualidades e temos defeitos. Então temos que aceitar a pessoa num todo. É impossível eu aceitar pela metade o outro. Ou seja, se eu gosto das qualidades, o defeito já me irrita. Então... Isto é um conjunto, isto é quase que impossível. Não existe essa conversa. Nós é que temos estado a usar um bocado o lado emocional onde não devemos. Eu acho que é imaturidade emocional ou um pouquinho também de desequilíbrio, não é? Porque eu vejo muita gente que no mínimo de problema ou conflitos já quer terminar o relacionamento. Já não me revejo. Epá, não vais te rever a vida toda em todos os momentos em que a vida te parece mal. Mas isto é mesmo imaturidade. Pronto, isto aqui é um outro campo, que as pessoas não percebem nada de relacionamentos e dizem que já amam e tudo, mas pronto. Exatamente. Amamos hoje, amamos amanhã. É fast food. Mas pronto. Agora vamos mergulhar um pouquinho para o livro.
O Diário de um Professor Anormal. Conversando com uma apresentadora anormal. Bem, são 14 anos de professorado e 20 e tantos de estudante. Não é? A ideia deste livro surge a partir do momento que comecei a fazer o mestrado. E comecei a redescobrir-me como um assassino pedagógico. Eu não era um professor. Como há um escritor que disse, faz a diferença entre professor e professauro, não é? Que é o dinossauro. É aquela pessoa que acha que, pelo facto de ter estudado, ter adquirido um certo nível acadêmico e já pode estar perante uma comunidade estudantil e transmitir conhecimento. E ser professor não é só isso. Não é? Ser professor vai muito além de estar perante uma pessoa, ter idade e falar para uma comunidade. Né? Eu antes acreditava que para ser professor tinha de antes de ser pai ou mãe. Porque quando nós entendemos que é o natural, quando nós geramos vida para alguém, o amar é muito mais fácil. É muito mais fácil. Logo, eu acredito muito que quando se é professor, é estar-se a doar para uma comunidade. As pessoas... até me fui abordado por alguém que chamou-me de vaidoso e tal, e porque eu pareço uma figura pública e tal. Eu disse que sou uma figura pública porque eu sou professor. E todo professor é uma figura pública, porque eu... Há sítios com 14 anos, já faz muito tempo, onde eu vou e as pessoas cumprimentam, né? Bom dia, professor, e eu... Bom dia, tudo bem? Mas não sei quem é a pessoa. Pronto, sou conhecido como professor, logo eu sou uma figura pública. Neste livro constam aspectos como aluno, como professor do sistema vigente, o assassino, né? O que hoje confessa que já matei almas na educação, e uma pessoa que revela-se naquilo tudo e hoje tenta dar o seu melhor de acordo com os tempos. Bem interessante. Quando nós conseguimos confessar coisas que fizemos no passado, porque isso é um nível de maturidade muito elevado. Você conseguir confessar os teus pecados, muito, muito, muito mesmo. Eu tenho dito às vezes, com certas coisas que eu vou fazendo e assim vou brincando, algumas coisas que eu acho que as pessoas defendem temas que desconhecem, eu digo, está a gastar pecado. Eu uso muito esse termo, está a gastar pecado. E quando encontro também pessoas que conseguem confessar os seus pecados, eu digo, olha, estás a garantir o teu terreno lá no céu. Exato. Exato. Vamos mergulhar um pouquinho dentro do livro do professor Eden. Tem uma temática, na verdade tem muita, né? Chama a atenção. Tem da laranja com pecado, mas eu quero falar um pouquinho, o meu cabelo não é o meu cérebro. Isto é, na verdade, uma chamada de atenção àqueles professores que ainda associam o tamanho do cabelo do aluno com o cérebro da pessoa. Nós temos estado a perder muito tempo com coisas desnecessárias. Né? Esta é a história de um aluno que foi posto para fora da sala de aula simplesmente porque tinha o cabelo grande. Exato. E aí isto chateou-me um bocadinho, né? Porque a pessoa perde tanto tempo em preocupar-se com a aparência física da pessoa, quando poderia muito bem mergulhar de maneira mais prazerosa naquilo que a pessoa pensa enquanto ser humano. Né? Nós preocupamos-nos muito com o que as pessoas pensam de nós e esquecemos de viver o tempo que nós nem sequer sabemos que temos de vida na Terra. E quando me enviaste a tua biografia que eu pedi, achei bem interessante na parte em que falaste sobre a Marte, porque olha, só da mesma vibe, então vou pedir ao professor para nos contar o que é que ele enviou-me, porque de facto aquilo impactou-me muito. Eu acredito também que vai te impactar aí em casa. Quando nós nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam de nós, né, e quando as pessoas souberem o que é de facto a morte, vão deixar de se preocupar com o que as pessoas pensam ou falam de nós. Porque uma vez ido,
vamos para sempre. Yeah. Porque, não obstante ser religioso, católico, mas eu não acredito na ressurreição no terceiro dia. E aquilo, isso chamou uma atenção porque às vezes nos preocupamos com o que vamos dizer, com o que vamos vestir, o que vai parecer ao ver do outro. E nos esquecemos da pessoa mais importante, que somos nós mesmos. Ok, nos preocupamos com todo mundo, que é o exterior, mas nunca nos fizemos a seguinte pergunta: como é que eu me sinto a fazer isso? Que seria o mais inteligente, porque acho que temos que aprender a ser mais egoístas nesse sentido, que é olhar primeiro para o nosso interior, para depois poder refletir aquilo que nós queremos no exterior, que é o que o professor Ed fez aqui neste livro. Ele fez uma análise das coisas que andou a fazer enquanto professor e chegou à conclusão que cometeu alguns assassinatos. Então, como já não vai dar para resgatar aquelas almas que mataram, né, que matou, mas, no entanto, ele pode fazer melhor. Como ainda há vida, então ele está a fazer melhor. Então, acho que reflete um pouquinho sobre a educação com saúde, não é? Sim, a educação com saúde foi um facto que vivemos na sala de aulas agora, enquanto fazíamos o mestrado, em que fomos obrigados aquela obrigação saudável, né? Tínhamos de ler, só que era um bocadinho pesado, tínhamos de ler 7 livros por semana. E não é fácil quando se tem várias profissões e ocupações na vida, né? Eu tenho dito às pessoas que eu, à tarde, sou professor e de manhã tenho uma outra profissão. Eu sou pai, né? E ser pai é das tarefas mais difíceis que existem nessa vida. Acompanhar o crescimento espiritual, emocional de uma pessoa não é fácil. Então, este é o trabalho que eu tenho de manhã, não é? Acompanhar, ver os movimentos, para assim poder descobrir mais tarde o que é que essa pessoa pensa. Porque nós somos produto daquilo que nós pensamos. Yeah. E vivemos numa época do é normal, tudo agora é normal. E nós somos produtos daquilo que nós achamos normal. Então, isto deu-se na sala de aulas, né? Ele perguntou quem tinha lido o livro que ele sugeriu e quase que metade da turma não tinha feito. Então, para não dizer que saiam da turma porque vocês não leram o livro, ele foi muito educado em dizer: pronto, quem não lê o livro, aconselho a ir para a sala aqui ao lado para ler o livro. Bem, pela maneira educada com que ele disse, bem, vamos ler rápido, então vamos lá, pegamos assim uma sinopse do livro, vamos ler e depois voltamos para a sala de aulas. Assim que saímos, 15 minutos depois a aula terminou. E eu fiquei bem. Voltamos para a sala e o professor já se foi. Mas como assim se foi? Só mais tarde que pude refletir e vi que não, nós fomos postos para fora da sala de aula. Então ele tirou-nos da sala de aulas, ok, muito bem. Logo foi educação com saúde. Ok. Ele foi educado em dizer: saiam da minha sala porque vocês não leram um livro. E disse: bem, vão aqui ao lado e leiam um livro. Bem, nós fomos, quando voltamos para a sala, bem, já não havia aula. Foi por isso que eu escrevi esse texto. É o famoso termo que se usa muito nos dias atuais: educação não violenta, ou comunicação não violenta. Exatamente, a usar aqueles termos assim com cuidado e tal, para não magoar a outra pessoa. Quando a outra pessoa dar-se conta, já foi violentada. Exatamente. Uma das coisas que falou há pouco tempo que chamou-me a atenção é que disse que chegou uma altura em que percebeu que antes de ser professor tinha que ser pai, porque certo. Aquilo mudava tudo. E de facto eu concordo, porque quando passamos por esse processo muda tudo. E falou do desafio da educação enquanto pai. E eu acredito que numa visão muito micro, para quem não é pai, não é mãe, é muito fácil achar o que é certo ou errado na educação que os pais dão aos seus filhos. Quando nos tornamos pais ou mães, começamos a ver que não funciona muito bem, porque somos mães ou pais perfeitos até que nos tornamos, não é? Nos tornemos, sei lá, português às vezes fica complicado de ser. Ou nos deparamos, não é, que estamos nessa posição a exercer esse papel
Aí vimos que não é bem assim e começamos a nos tornar mais flexíveis em relação a certas realidades que outrora julgávamos. Exato. O fulano deveria fazer isso, o Beltrano deveria fazer isso. Mas ainda assim, porque nosso tempo é muito curto, é muito bom estar aí convosco, mas vamos continuar porque o livro é bem interessante. O professor Ed vai voltar para falar-nos mais um pouquinho sobre essa profissão linda. Eu no princípio falei que é a profissão mais importante do mundo e vou já explicar porque é que eu acho que é a mais importante e que deveria ser dada mais valor. Todo o resto das profissões que existem parte dessa. Então, contra factos não há argumentos. Exatamente. Está tudo certo. Está tudo certo. Não há argumentos. Essa é a nossa verdade absoluta. E se você quiser contrariar, vamos debater no outro fórum. Mas para finalizar, o professor Ed vai nos revolucionar aqui a mente com o tema que também está no livro, que vai falar sobre geração perdida no tempo. Eu sempre que entro para a sala de aulas, a primeira coisa que eu faço é olhar, ter aquele panorama fantástico, né, que são os alunos todos sentados, né, levantam ao saudar e voltam a sentar, né? Bom dia, senhor professor. Aquilo ali Se Deus quiser, fantástico. Amanhã vemos mais. Então, eu perco sempre, perco ganhando 5 a 7 minutos a olhar para todos eles para saber onde eles estão na verdade. Porque uma coisa é o corpo estar ali presente e outra coisa é a mente estar viajada, não é? Exatamente. Então eu entro para a sala de aulas e faço uma visão assim panorâmica para eles, não é? Para saber onde é que eles estão. Um dia decidi saber o que queriam falar. Muitas vezes as pessoas chegam com um programa que vai muito desencontrado com aquilo que eles querem falar. Nem todos os dias nós queremos comer feijão. Há dias que nós vimos o peixe-galo, mas a vontade é do carapau. Logo eu, nesse dia, cheguei na sala e perguntei o que vocês querem falar hoje. Eles ficaram meio que assustados. Eles disseram, como assim queremos falar hoje? Então, e foram assim fingindo, porque, vamos falar sobre isso. Não, vocês não querem falar sobre isso. E sabes por que acontece isso? Porque nós fomos programados assim a vida toda. Exatamente. Não nos deram a liberdade de expressar, não fomos educados a expressar. Uau! Está a ver como é que o professor é normal, é bem interessante. Então eu perguntei, o que vocês querem falar hoje? Está bem, então. Como é que vocês não sabem o que querem e pretendem ser alguém nesta vida um dia desses? É necessário saber o que é que nós queremos para um dia decidirmos ser alguém, não é? Se vocês não sabem o que querem, como almejam ser alguém? Logo, no mínimo, vivem sem saber por que vivem e um dia pensam em morrer e mais nada. Quer dizer, vão passar para aquela geração de pessoas que nasceram para morrer, não deixaram um legado, não deixaram uma história. Então é isso que eu tento evitar por parte deles. Enquanto estão vivos, né, e eu dou sempre aquele exemplo que imaginem Mandume, Rainha Nzinga, que morreram até hoje, não voltaram. Muita coisa tentaram fazer e não foram capazes de fazer. Morreram e foram de vez. Então, enquanto estamos vivos, vamos tentar fazer alguma coisa de forma de deixarmos um legado. E amanhã, quando disserem, olha, lembra-se do fulano tal que disse aquilo, é nisto que nós devemos viver, fazer enquanto vivos, né? Deixar sempre um legado. É isso que eu tentei transmitir neste texto, que é a Geração Perdida. Digo Geração Perdida porque eles estavam na sala de aula simplesmente a seguir um programa dado pela educação e não desenvolvem nada. Seriam mais meros reprodutores de um sistema educacional repetitivo e amanhã, sem saber, deixou uma ideia, um ponto de vista que vai se perder aí pela sociedade. Bem interessante. Se dependesse de mim, nós não iríamos terminar. Sério que não, porque está muito interessante.
Mas vou agradecer porque eu tenho aprendido que devemos ser gratos em tudo. Então, primeiramente, vou agradecer pela presença do professor. Muito obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade e a paciência em ouvir mais um anormal. Que somos todos anormais, loucos, o que vocês quiserem chamar. E também agradeço o carinho da vossa audiência. Vou pedir-vos para continuarem conectados, mas acima de tudo, pratiquem aquilo que foi aqui partilhado, caso faça sentido para ti, porque nós não queremos impor nada, queremos partilhar apenas as nossas ideias, as nossas opiniões, queremos despertar a mente e revolucionar, mas sem impor. É tudo à base de democracia. Você tem o poder de escolha. Sejam livres. Exatamente. Viajem. Expressem as vossas opiniões. Escolham ser sempre metanoia. Até o próximo programa. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. E como sempre, temos estado a fazer viagens. Eu amo viajar. E você aí em casa também ama viajar? Se sim, ou se a resposta for sim, então vem comigo. Hoje vamos viajar para um mundo que é de extrema importância para todos nós. Vamos falar sobre espiritualidade. Mas afinal de contas, o que é espiritualidade? Muito se fala disso, mas às vezes dá uma impressão que pouco se entende sobre esta matéria que é muito falada. Espiritualidade. Então trouxe aqui um convidado meu, que por sinal o seu nome é RR, eu não vou decifrar aqui, ele vai falar o que é, o significado. RR, bem interessante, né? 2R, RR. Olá, RR. Olá, Como é que Elisandra. estás? Eu estou bem, na graça de Deus, a saúde, logo estou bem. Amém. Começamos já assim. Mas quem está nos a assistir, quem é o RR e o que é que significa RR? O RR é um pecador arrependido que ganhou este carinho por parte dos colegas de um programa de rádio. Portanto, domingo sim, domingo também, faço parte do programa que dá sentido ao seu domingo. E qual o nome desse programa que dá sentido ao meu, se calhar também das pessoas que estão a assistir-nos, porque às vezes ouvimos vozes de profissionais e nós não conhecemos as pessoas lá do outro lado. Rosário é radialista, então, mas quem é esse radialista que está aqui a falar connosco? O programa é o Mata Bicho Domingo, um programa que vai ao ar todos os domingos entre as 10 e as 12 horas na LAC, Luanda Antena Comercial, nos 95.5 em FM para Luanda R2. Boas. Além da área, da área que atua, que é radialismo, o Rosário também é profissional na área de marketing. É correto e afirmativo, o RR é gestor de publicidade. Pois, então, como é que é ou tem sido mergulhar neste mercado, neste mundo? Graças a Deus eu trabalho naquilo que gosto. Nice. É, very nice. Formei-me em marketing e trabalho como gestor de publicidade. E o que eu mais adoro na vida é trabalhar com pessoas, contacto com pessoas. Falaste em espiritualidade. Eu sei que para esta vida o meu karma é ensinar e aprender. Logo, tem a graça de fazer aquilo que eu gosto, com amor, com dedicação. Muito bom. Voltando para o nosso tema espiritualidade. Por que eu escolhi o Rosário para falar sobre esse tema? Eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive enquanto... O programa do Rosário faz-me às vezes adiar a ida do culto das 6h30, passo para o culto das 11h30, porque passa na hora que às vezes eu estou no culto, então... Ele falava-me sempre do programa. Tens que ouvir. Amigo, mas geralmente as horas que passam eu estou no culto, mas criou-me aquela curiosidade. E teve uma vez que eu estava aqui da igreja, de repente eu disse, não, vou colocar o programa do Rosário. Fiquei a ouvir o programa e naquele mesmo dia, o que foi? Eu cheguei que era para assistir o culto das 6h30, mas fiquei a ouvir o teu programa dentro do carro e assisti o segundo culto. Porque,
Foi essa a minha experiência. O que chamou-me a atenção foi o testemunho da colega dele, a Janira Barbosa. Janira Barbosa, se estiver a nos assistir, um abraço no tamanho da LAC do mundo. Nice! Porque a Janira falou algo que chamou-me a atenção, que é que o Rosário foi uma das pessoas que despertou-lhe a atenção, a importância, não é? De buscar a Deus e a importância de cuidarmos da nossa espiritualidade. E aquilo chamou-me a atenção porque acho que espiritualidade não parte muito de estarmos dentro de uma religião ou de um espaço físico, mas sim o nosso comportamento no dia a dia, a forma conforme nós abordamos as coisas é que impacta a vida das outras pessoas. Isso é que impactou a vida da colega dele. Então aquilo chamou-me a atenção, disse, não, é a pessoa ideal que é para falar-nos sobre espiritualidade na sua perspectiva. Disseste uma coisa muito interessante que eu vou sublinhar e agradeço primeiro o convite para dizer que vou falar de espiritualidade na primeira pessoa, dentro daquilo que é o meu conceito, dentro daquilo que é a minha ideia, a minha interpretação, não é? Deixando de lado os livros científicos. Por quê? Porque para quem não entende, para quem não está mergulhado neste mundo, ver um rosário, formou-se em quê? Quem habilitou-lhe para falar disso? Trouxeste aqui um exemplo muito curioso, que é da Janira, que eu também senti-me orgulhoso e muito tocado, porque foi em direto, no programa de rádio, em direto, eu não esperava. A Janira disse nas antenas de 95.5 em FM, lá que passa aqui a publicidade, que o melhor livro que ela recebeu na vida foi um livro que eu ofereci. Exato, lembro-me como se fosse hoje. Livro este, estimados e caríssimos, que me foi ofertado por esta camarada. Eu recebi o livro da Elisandra, um dos que já tive essa graça, e eu recebi, portanto, naquilo que foi o que eu recebia da Janira, coisa muito curiosa, eu recebia muito do pai da Janira. A pai da Janira já está com os anjos no céu, mas eu recebia coisas da Janira. Como é que eu vou passar isso para a Janira, uma vez que ela é católica apostólica romana? E eu vou-lhe falar de que estou a pressentir isso, a receber isso do teu pai. Depois do pai passa para a mãe. Não conhecia nem o pai nem a mãe da Janira. O pai, conforme disse, já faz parte, portanto, é uma das estrelas, não é? No céu. A mãe, acho que disse, não, pela mãe vai ser um pouco mais fácil. Então começa um pouco pela mãe. E ela foi realmente muito receptiva. Foi. Falei do pai, tocou-lhe bastante, porque ela tem um carinho, um amor grandioso pelo pai. E depois aí terminei com o livro. Para quê? Porque eu vi que era a forma de ela mergulhar. Para além das minhas palavras, o livro faz com que ela tenha um contacto íntimo, faz com que ela tenha um foco e obviamente que Deus vai se encarregar de fazer o outro. Eu fui apenas um canal, eu fui uma ponte que liguei a Janira à espiritualidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade eu entendo como sendo a forma de eu estar na vida, a forma de eu me posicionar neste mundo, a forma que eu acho correta para me guiar, não é? Na Terra. Por quê? Porque nós somos ensinados a estudar, a fazer universidade, mas quase que ninguém nos ensina a escutar. Exatamente. E a escuta é o primeiro passo para você sintonizar-se com o nosso maior, com Deus. Se você não tiver a capacidade de escuta, se você não desenvolver aquilo que é escuta, dificilmente você vai conseguir perceber a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade sente-se e Deus tem N formas de se manifestar conosco. A minha forma é, portanto, eu recebo coisas, eu tenho uma sensibilidade muito apurada, não é? E é daí que eu consigo muitas das vezes perceber o que é que está-se a passar comigo ou com outra. Por exemplo, eu trouxe este livro,
que eu recebi, não é? Ontem estava eu já na cama a descansar. Olha, leve esse livro. Por quê? Porque se calhar tem uma mensagem que vai ser útil para uma pessoa. Exatamente. E vamos fazer aqui um exercício. Página 223, capítulo 109, que tem como título 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-á-vos-á. Jesus, livro de Lucas, capítulo 11, 19. Isto para dizer o quê? Que existe uma proximidade, para mim, muito estreita entre religião e espiritualidade. O que é a religião? No meu humilde entender, é uma filosofia de estar na vida baseada em determinadas teorias sagradas. Você não pode mudar aquilo que é religião. Portanto, existem várias, católica, protestante, evangélica, budista, católica, protestante, ortodoxa e muçulmana. O budismo já se enquadra na espiritualidade, porque ela já é aberta. A espiritualidade não te limita. Na espiritualidade tu és livre. E porquê? Porque Deus não é ditador. Deus é amor. Deus é amor. E eu abracei a espiritualidade por quê? Porque o amor nunca acaba. Porque a espiritualidade é fazer o bem. E fazer um bem sem olhar a quem. Pois. Ok? Portanto, são políticas, entre parênteses, não é? De como se posicionar, estar na vida. Perdoar. É impossível você amar sem antes conhecer o que é o perdão. Yeah. E isso, quer estejas na religião ou na espiritualidade, tens que abraçar. Outra coisa muito interessante da espiritualidade, respeita tudo e todos. A espiritualidade aceita tudo o que é religião, tudo o que é filosofia. A espiritualidade aceita sem maldade. Por quê? Porque o homem não tem capacidade de julgar. O homem não tem capacidade de condenar. Por quê? Porque a espiritualidade nos fala daquilo que é o nosso propósito para essa vida. Eu acredito em vidas passadas. Se calhar na vida passada eu não fui um bom chefe de família e nesta vida eu muitas das vezes tenho dificuldade em manter a minha família unida. Isto para quê? Para que eu me desapegue do ego e da humildade e aprenda a ser mais amoroso, mais harmonioso, mais um ser de paz, mais um ser de amor, um ser com senso de amor e paz para ir onde for necessário. E a maior prova, quer de um cristão ou quer de uma pessoa que pratica a espiritualidade, é na família. É na família onde você tem o maior desafio, o maior teste. Concordo plenamente. Está a perceber? Então, é na família. Então... Até tenho dito no gozo, é bem fácil as pessoas que não convivem conosco acharmos que somos uma bênção. Mas quando ouvimos as pessoas que convivem todos os santos dias conosco, ou pai, ou mãe, ou o teu parceiro, dizer que de facto tu és uma bênção, independentemente de seres tudo aquilo que és, porque nós não somos só movidos de qualidades, também temos os defeitos. Correto. Aí reina a verdadeira bênção. Com certeza. Porque essas pessoas estão conosco nos bons e nos maus momentos e nós não acordamos bem dispostos todos os dias. Certo. E até porque falaste uma coisa muito interessante, nós estamos num processo. O Rosário, o RR não nasceu espírita. Aliás, a espiritualidade diz que todos nós somos, temos um grau, temos uma matriz espiritual, não é? Que independentemente das nossas experiências e do nosso despertar de consciência, uns dão de facto aquela atenção, outros não. Feliz ou infelizmente eu dei. Primeiro, por ser um filho de devoção. A minha mãe tinha dificuldades em engravidar e lá para as décadas de 70 e picos fez uma devoção à Nossa Senhora da Mochima.
E a minha mãe, segundo ela, disse que se fosse tanto um varão, seria um servo de Deus. Não sei se é dentro desse propósito que eu gosto daquilo que é a palavra. Eu digo que o meu mundo não sou perfeito, não é fácil, mas também não é impossível. Porque é uma questão de escolhas. O segredo para seguir Deus, Alá, Buda, quem quer que seja, é disciplina. E é isso que nos custa muitas das vezes. Está a perceber? É verdade. E também muitas das vezes temos que passar por poucas e boas para aprendermos, para valorizarmos. Exatamente. Eu conheço o Rosário já há algum tempo e sei que ele valoriza muito a questão da oração dentro dos relacionamentos, quer interpessoais e quer afetivos. Então eu vou pedir para ele partilhar um pouquinho da experiência, porque em todos os nossos encontros ele é uma das pessoas que diz: olha, não vamos sair daqui sem orar, vamos nos unir e vamos orar, depois vamos. Então ele vai nos explicar um pouquinho como é que funciona esse poder da oração. Falaste muito bem, poder da oração. Na minha experiência de vida, eu afirmo com letras garrafais: a oração é a maior e melhor terapia que existe na face da Terra. Existem coachings, existem, enfim, gente com muito conhecimento e muito saber. Ele dá-te uma parte, ele dá-te 70% da solução do teu problema. Ou melhor, dá-te 30%. Os 70% está dentro de nós. Nós temos que mudar o nosso coração, nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a não julgar. Yeah. E nós temos que aprender a orar, a falar com Deus, a exteriorizar aquilo que nós escondemos, que muitas das vezes ao nosso parceiro ou à nossa parceira não temos coragem de dizer. Mas na oração sai porque choramos, gritamos, porque é um momento nosso. Isto porquê? Porque o homem, o nosso corpo obedece à espiritualidade. Primeiro a espiritualidade, depois o corpo. E o corpo obedece à espiritualidade. É que nem a mente. O nosso corpo obedece à nossa mente. Se a nossa mente não estiver bem, o resto não está bem. E isso para enquadrar no princípio de que a sabedoria antecede a inteligência ao conhecimento, o conhecimento ao discernimento. Se tu não tiveres discernimento, tu não vais conseguir reconhecer que a oração liberta, que a oração mexe com as nossas emoções, a oração liberta. Isto está cientificamente provado, vai para o Google, meu caro, estimado telespectador, vai para o Google e faça todo tipo de questões que quiser sobre espiritualidade, vai encontrar. Está cientificamente provado que a oração liberta, portanto, substâncias do nosso organismo que estimulam o nosso emocional pela positiva e mudam a vibração. Logo, e como disse muito bem Lisandra, eu sou apologista de que a força de um casal na oração é muito importante. Quebra, portanto, energias e vibrações negativas, une o casal, fortifica a relação e faz com que o amor nunca acaba. Deus é amor. Então, o amor hoje de Deus, sempre e em todos os tempos. E aí, o amor de Deus é infinitamente mais. Tem princípio, mas não tem fim. Por isso é que Ele deu o Filho dele por amor a nós, não é? Então, exatamente. É realmente muito forte. Mas já para terminar, o Rosário vai deixar-nos aqui uma mensagem. Eu gostaria mesmo que fosse na vertente de como as pessoas podem praticar ou arranjar técnicas, não é? Porque existem várias técnicas de cuidarmos da nossa espiritualidade. Há várias, que as pessoas às vezes se calhar têm uma percepção que é algo do outro mundo, mas algo simples, com o louvor tu podes conectar, porque a espiritualidade está intrinsecamente ligado a te conectares com Deus. Correto. Então, com o louvor podes te conectar. Existem músicas que têm conteúdos tão fortes que nos levam à presença de Deus sem nos darmos conta, ficamos a chorar, ficamos a reviver coisas que já tínhamos esquecido. Uau! Mas, fim ao cabo, acabamos depois abrindo a Bíblia, que é para meditar. Sei lá, acho que cada um tem... Há pessoas que gostam de meditar no mar, há outras que gostam de... Existem várias práticas, não precisas de
está presa numa única porque alguém te ensinou que é assim, é o correto, é o caminho. Acho que cada um, na sua experiência, encontra o seu caminho. Com certeza. Acho que já não preciso dizer nada, tu disseste tudo. Na verdade, eu ia dizer que as pessoas, se pudessem meditar no seguinte, que o nosso bem faça bem a alguém também. Ponto número 2, que abraçassem o silêncio. É verdade que precisamos ganhar a vida, é verdade que parar é morrer, mas as pessoas esquecem que a saúde é o nosso maior tesouro. Sem saúde tu não fazes nada por mais milhões e bens que tenhas. Logo, é imperioso tirar nem que for 10 minutos. 10 minutos para ler a Bíblia, porque a Bíblia é um grande livro. A Bíblia, tu encontras tudo na Bíblia. Tem coaching na Bíblia. Eu tenho dito que é o melhor livro. Na Bíblia tem coaching, na Bíblia tem terapia, na Bíblia, tem uma expressão, tem uma passagem que eu gosto muito de Cristo. O meu povo padece por falta de conhecimento. É verdade. Porque quando você descobre a riqueza das palavras e consegues pôr em prática, isto é, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tu amplias aquilo que é o teu campo magnético de energia positiva. E tu vais escolher apenas positivo, porque quando você vai amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, estás a caminhar para o processo de escuta. E o processo de escuta vai te fazer o quê? Vai te trazer aquela conexão com Deus. Nós, quando estamos a procurar uma sintonia, no meu caso concreto 95.5 em FM, se eu pôr 95.53, eu não vou ouvir bem. Mas se eu voltar a procurar e parar 95.5, eu vou ouvir precisamente. Então, eu mesmo que, para conosco humanos, portanto, precisamos do silêncio, precisamos abraçar o silêncio. E quando nós abraçamos o silêncio, então vamos nos conectar. E essa conexão vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia, para o nosso eu, para a nossa companheira, para o nosso filho, para o nosso vizinho, para o nosso chefe, né? Para a pessoa que trabalha conosco, para o motorista. Por quê? Porque nós devemos procurar ser instrumentos de amor e paz aí onde for necessário. E normalmente, depois da família, é no nosso local de trabalho, no nosso relacionamento com o nosso vizinho, com o guarda. Portanto, eu conheço várias pessoas que são tal, senhor doutor e tal, e não sei o que e tal, mas maltrata o seu guarda, maltrata a sua governanta, maltrata o seu subordinado. E não tem noção, muitas das vezes, de qual é o papel dessa pessoa na vida e no momento que ele está a viver. Exato. Logo, que o nosso bem faça bem a alguém também. Muito obrigada, minha irmã. Eu é que agradeço, desculpa qualquer coisa, não fui buscar teorias científicas, falei daquilo que é a minha experiência na primeira pessoa e espero que tenha servido de alguma coisa. Eu acredito que sim, porque o objetivo é nós partilharmos conhecimento, experiências. Como comecei e disse, é uma conversa inspiradora, baseada em experiências próprias, porque ninguém é tão grande que não possa ensinar, nem tão pequeno que não... ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender. Então, hoje aqui aprendemos dicas sobre espiritualidade, aprendemos dicas sobre o poder do silêncio e da oração, ou seja, pegamos num tema e conseguimos então transformar e trazer vários pontos importantes que acabam casando com uma única temática. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido impactante. Obrigada pelo carinho da vossa audiência e não se esqueçam de fazer uma coisa: escolham ser metanoia, escolham ser amor e fazer o bem à pessoa que está próxima a ti, não só a ti, como disse Rosário. Luz e bem para todos vós, que o nosso bem faça bem a alguém também. Por quê? Porque o perdão tem sempre razão.
Quero um homem sério com futuro pra mim. Ando à procura, não de um príncipe. Homem qual mais velho, que me saiba dar conselhos, que saiba dar carinho e cuida bem de mim. Que me chama de fofa e me enche de amor. Com aceno 16 nós dois sentimos calor. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Um moço lindo, um moço lindo. Eu vou procurar até encontrar. Não quero um homem perfeito, eu quero um quase lá. Não quero um homem perfeito, eu quero um quase lá. Um quase lá. Eu vou procurar até encontrar. Não quero um homem perfeito, eu quero um quase lá. Não quero um homem perfeito, eu quero um quase lá. Um quase lá. Quero um broto, quero um macho, quero um fofo, que me diz que lhe deixo louco e me chama de sua atriz. Eu quero um broto, quero um macho, quero um fofo, que me faz querer mais e me faz pedir bis. Que me chama de fofa e me enche de amor. Com aceno 16 nós dois sentimos calor.